Aqui eu vou falar de uma escolha muito equivocada que a maioria das pessoas focam muito a melhora de dor nesse tipo de exercício. Eu sei que você pode se assustar, mas aqui agora eu vou falar sobre o alongamento. Eu vou falar e vou te dar alguns motivos para você entender que eles não são o melhor caminho para você melhorar suas dores. Alongamento como esse, por exemplo, que eu vou te mostrar aqui. Tem muitos outros, mas esse aqui que eu vou te mostrar ele é muito comum e com certeza você já deve ter feito ou já visto alguém fazer. Você deitou, agarrou o joelho, pressionou a coluna, sentiu um pouquinho de alívio, voltou, pressionou, sentiu um pouco de alívio. E agora eu vou te explicar por que alongamentos como esse aqui não são o melhor caminho para a gente estar melhorando as nossas dores. Primeiro ponto, eles não vão evoluir nossas capacidades físicas para sustentar o nosso corpo no dia a dia. Então eu preciso melhorar minha dor porque está me limitando, eu não consigo viajar direito com a família e fico com muita dor. O alongamento não vai me preparar para isso, nem para outras atividades, caminhar, correr, etc. Mas por que eles, além de não evoluir essas capacidades, não são tão efetivos como a gente pensa para melhorar as dores? Por quê? O que acontece quando eu alongo dessa maneira? Basicamente o alongamento vai produzir uma dor adicional. Vamos supor que eu, Paulo, estou com dor na minha coluna lombar. A dor, ela é disparada, você sente na coluna, mas ela é disparada pelo sistema nervoso. E ele está atento àquela dor que você já está sentindo crônica na coluna há muito tempo. E o que acontece quando eu alongo? Quando eu alongo, eu produzo uma nova dor. Ou seja, eu vou inibir a primeira dor que eu estou na coluna pela dor do alongamento. Só que o que acontece? É um alívio muito momentâneo. Com certeza você já passou pela situação de alongar, a dor melhora um pouquinho, mas depois a dor acaba voltando. Por quê? Porque você produziu uma dor, mascarou a dor e depois a dor acabou retornando, infelizmente. É por isso, esse é um dos pontos do porquê que o alongamento não é tão efetivo assim como a gente pensa. Aqui agora eu vou te explicar uma parte ainda pior do uso dos alongamentos. Aqui eu vou pegar essa fitinha e já você vai entender por que eu estou usando ela para te explicar isso, tá bom? O que acontece? Se a gente tem dor na coluna e está relacionado com um caso de hérnia de disco, para um caso de nervo ciático inflamado ou outro tipo de condição que pode gerar uma inflamação na nossa coluna, o que vai acontecer se eu alongar? Vamos supor que essa fita que eu estou mostrando, esse elástico, na verdade, que eu estou mostrando para vocês, ele é um nervo ciático. Você pode não saber, mas nessa região tem vascularização acontecendo ali, ou seja, tem vasos sanguíneos passando ali. Vamos supor que esse é um nervo ciático. Se eu alongo e pressiono a minha coluna como eu mostrei, o que vai acontecer? Eu vou diminuir o calibre, eu vou diminuir o espaço da minha vascularização. Tá vendo? Quando eu puxo o elástico, diminui o espaço. E o que vai acontecer com isso? Isso vai fazer a vascularização ficar prejudicada naquela região. E o que acontece isso? Isso vai causar, com essa perda de vascularização positiva, isso vai causar mais inflamação na coluna. Então, o alongamento em casos que tem uma hernia de disco pode gerar uma inflamação, o nervo ciático pode gerar uma inflamação na coluna, o alongamento não só não vai ser efetivo, como vai piorar ainda mais as dores na coluna que a gente está sentindo. Agora vocês vão conhecer uma pessoa que é um exemplo vivo disso. Ele tinha muitas dores na coluna lombar, teve diagnóstico de hernia de disco na lombar e também na cervical. Usava muitos alongamentos de forma excessiva sem resultado, mas quando ele parou de focar nos alongamentos, esse foi o resultado que ele teve. Ano passado, né, eu comecei a ter dor de coluna, que foi algo novo assim, na minha vida. Eu tava, tipo, sempre pratiquei atividade física, fazia capoeira, montanhismo. Então, assim, eu tava até fazendo calistenia também na época e tudo, e eu tava tranquilo. E aí, ano passado começou, cara. Foi mais ou menos um ano atrás que começou, e aí do ano, assim, nos 6 últimos meses do ano passado, a coluna travou algumas vezes, cara. Foi tipo umas 6 vezes, mais ou menos, assim. E algumas de ter que tomar até injeção mesmo para aliviar a dor, que estava insuportável, né?
E aí eu travei feio, né? Comecei a ficar, pô, desconfiado que tinha alguma coisa talvez mais séria acontecendo. Aí, enfim, mas fui empurrando com a barriga, aquela coisa, né? Muito volume de trabalho, entrei, né, trabalhando e tal. Aí, quando foi numa viagem para o Rio, né? Que eu saí da minha rotina aqui e tudo, aí eu comecei a sentir radiação, sabe? Pô, na perna e no braço. Comecei a sentir nos dois, Os entendeu? Aí eu dois. falei assim, pô, tem alguma coisa errada, entendeu? Alguma Sim. coisa não tá certa. Não tá certo, não tá legal. Justamente. Aí eu fui lá, marquei o exame, e logo depois, cara, foi na mesma semana, porque eu devo ter começado a procurar no Google, né, hérnia de disco. Quando saiu o resultado do exame, comecei a procurar. Aí apontou três hérnias de disco. 3 hernias de E disco? aí foi 2 na cervical e uma na lombar. Aham. Aí provavelmente, por eu ter começado a procurar, na semana foi a semana que você fez o evento. Oi. Apareceu um anúncio para mim, e era você fazendo os alongamentos que eu fazia, que é aquele alongamento da cobra, do yoga e tal. Dá abraço a joelho. Exato. Aí falou assim, pô, você continua tratando disso com esses alongamentos, alguma coisa assim, que era o anúncio. Eu Aham. falei assim, putz, que loucura, né? Porque é exatamente isso que eu tô fazendo. E não Sim. estava dando certo. Aham. Todo travado, assim. Aí, beleza, fui lá, entrei no evento e comecei. Falei assim, bom, vou ver o que o cara tá falando, né? Aí Sim. você começou a botar um monte de gente. Assim, eu fiquei assim, pô, o cara tá botando um monte de relato, velho. Será? Vamos ver, vamos ver de qual. Aí eu Sim. comecei a fazer os exercícios, assim, alguns exercícios simples, cara. Os exercícios são muito simples, assim. Só Sim. que comecei a fazer os exercícios, já comecei a ter o resultado naquela semana, pô. Aham. Durante a semana. Coisa que com os alongamentos eu não estava conseguindo, enfim, né, cara? E aí foi isso. Basicamente foi isso. De lá para cá, desde que eu comecei a fazer o programa, não tenho nem o que dizer, cara. Tem 2 meses que eu não sofro disso, assim, não tô com nenhum problema, nenhuma dor, nem nada. Nem na cervical nem na lombar tem incomodado agora as dores. Nada, nada. Para surreal, pô. Nada, Isso é muito. nada. Ó, fiz a viagem, viajei, peguei 8 horas de carro dirigindo, nada, nada, nada.